O que vem à sua mente quando você pensa em um samurai? Talvez um guerreiro impecável, vestido com sua armadura reluzente, empunhando uma katana com precisão mortal e seguindo um código de honra inabalável. Essa é a imagem que o cinema e a cultura pop ajudaram a construir ao longo dos séculos. Mas, e se eu te disser que a realidade dos samurais era bem diferente? Poucos sabem, mas por trás da lenda dos nobres guerreiros do Japão feudal, existe um lado sombrio que raramente é contado. Eles nem sempre foram tão honrados quanto dizem. Houve traições, massacres brutais e até mesmo samurais que se tornaram meros mercenários, vendendo sua lâmina para o maior pagador. Então, qual é a verdade? Os samurais eram realmente os guardiões da justiça que imaginamos? Ou será que esse mito foi cuidadosamente criado ao longo da história? Hoje, vamos mergulhar fundo nessa jornada para separar o fato da ficção. Desde a origem dos samurais até sua queda, passando por histórias de lealdade e traição, você descobrirá a realidade nua e crua desses guerreiros. E a pergunta que fica é: no final, eles foram heróis ou vilões? Para entender quem realmente eram os samurais, precisamos voltar ao Japão feudal, por volta do século X. Foi nessa época que esses guerreiros começaram a ganhar destaque, inicialmente como soldados de elite, a serviço dos poderosos senhores feudais, os daimyos. O Japão era uma terra de constantes conflitos. Governantes lutavam entre si pelo controle de territórios, e a necessidade de exércitos bem treinados fez com que os samurais se tornassem a espinha dorsal da sociedade militar. Mas eles não eram apenas soldados comuns. Eram uma classe social distinta, respeitada e temida, com direitos e deveres bem definidos. Ao longo dos séculos, os samurais desenvolveram um conjunto de regras de conduta chamado Bushido, que pode ser traduzido como o caminho do guerreiro. Esse código enfatizava valores como lealdade, coragem, autodisciplina e, acima de tudo, a honra. Um verdadeiro samurai deveria estar sempre pronto para morrer pelo seu senhor, sem hesitar. Mas será que o Bushido era realmente seguido à risca? A verdade é que esse código era mais uma idealização do que uma regra absoluta. Na prática, a lealdade dos samurais muitas vezes dependia do que era mais vantajoso. Havia aqueles que vendiam sua espada ao maior pagador e até mesmo traíam seus mestres em busca de poder. Ainda assim, a imagem do guerreiro disciplinado e honrado se consolidou ao longo da história. Mas será que todos os samurais seguiam esse caminho? Se o Bushido pregava lealdade e honra, por que tantos samurais quebraram esse código? A resposta é simples: poder. No Japão feudal, a sobrevivência e a ascensão política muitas vezes falavam mais alto do que qualquer ideal. Ao longo da história, houve diversos casos de samurais que traíram seus senhores, mudaram de lado em meio a batalhas e até mesmo venderam seus serviços como mercenários. Esses samurais sem mestre eram conhecidos como Ronin. E longe da visão romantizada que temos hoje, muitos deles não passavam de assassinos de aluguel ou saqueadores que aterrorizavam vilarejos. Um dos exemplos mais notórios de traição foi o caso de Akechi Mitsuhide, um dos generais de Oda Nobunaga, um dos líderes mais poderosos do Japão feudal. Em 1582, Mitsuhide traiu e atacou seu próprio senhor no incidente de Honnoji, forçando Nobunaga a cometer seppuku, suicídio ritual. Essa traição chocou o Japão e mudou o curso da história, provando que nem mesmo os líderes mais influentes estavam seguros da ambição de seus próprios homens. Além disso, muitos samurais não lutavam por ideais, mas sim por quem pudesse pagar mais. Durante períodos de guerra intensa, era comum ver samurais trocando de lado no meio do conflito, abandonando um exército para servir outro que oferecesse mais vantagens. Esses exemplos mostram que o código Bushido, apesar de amplamente reverenciado, nem sempre era seguido. O mito do samurai como um guerreiro impecável, disposto a morrer por sua honra, cai por terra quando analisamos sua história real. Mas nem todas as histórias dos samurais foram marcadas por traição e ambição. Houve momentos em que a lealdade foi levada ao extremo, a ponto de se tornar uma obsessão mortal.
Se muitos samurais foram traidores e mercenários, também houve aqueles que seguiram o Bushido até as últimas consequências. Nenhuma história representa melhor essa devoção extrema do que o lendário caso dos 47 Ronin. Mas essa história é realmente um exemplo de honra? Ou apenas um ato brutal de vingança? No início do século XVIII, o daimyo Asano Naganori foi forçado a cometer seppuku depois de atacar um oficial da corte chamado Kira Yoshinaka. Com sua morte, seus samurais se tornaram Ronin, perdendo seu mestre e seu status. Porém, ao invés de aceitar seu destino, eles decidiram que a única maneira de restaurar sua honra seria vingando Asano. Durante quase 2 anos, os 47 Ronin planejaram meticulosamente seu ataque. Disfarçaram-se de mercadores e monges, esperando o momento certo para agir. Quando finalmente invadiram a residência de Kira, não mostraram misericórdia. Depois de matá-lo, levaram sua cabeça como oferenda ao túmulo de Asano. A reação do governo foi um dilema. Aqueles samurais haviam cometido um crime, mas também eram vistos como exemplos de lealdade absoluta. A decisão final foi cruel, mas coerente com o código Bushido. Eles receberam a permissão para cometer seppuku, morrendo de maneira honrada. Esse evento se tornou um dos maiores símbolos da cultura samurai, mas também levanta um questionamento. Foi um ato de lealdade ou apenas vingança cega? Se o caso dos 47 Ronin nos mostra uma lealdade extrema, há outros momentos na história dos samurais que revelam algo bem diferente: brutalidade sem limites. O Bushido exaltava a disciplina e a honra, mas na prática, esse código não impediu os samurais de cometerem verdadeiros massacres. Um exemplo brutal foi o cerco de Honnoji, em 1582. Oda Nobunaga, um dos senhores da guerra mais poderosos do Japão, foi traído por um de seus próprios generais, Akechi Mitsuhide. Nobunaga se viu cercado por seus antigos aliados e, sem saída, foi forçado a cometer seppuku antes que pudessem capturá-lo. Seus seguidores foram caçados e massacrados sem piedade. Outro exemplo sombrio foi o cerco de Osaka, 1614 a 1615, onde o shogunato Tokugawa aniquilou a família Toyotomi. Os samurais de Tokugawa cercaram o castelo de Osaka e, após vencerem a batalha, passaram a executar indiscriminadamente não apenas guerreiros, mas também mulheres e crianças ligadas ao clã derrotado. Esse massacre marcou o fim da resistência ao novo shogunato e mostrou que, quando se tratava de consolidar o poder, a honra era apenas um detalhe. Mesmo dentro de seus próprios exércitos, os samurais eram impiedosos. Durante as guerras civis, era comum decapitarem inimigos derrotados e levarem suas cabeças como troféus para impressionar seus senhores. Com tantos casos de traição e violência extrema, fica claro que a realidade dos samurais era bem mais cruel do que a imagem romantizada que conhecemos. Mas se eram tão brutais, o que levou à sua queda? Por séculos, os samurais dominaram o Japão como guerreiros e nobres. Mas nenhuma classe social está a salvo das mudanças da história. No século XIX, o Japão passava por um período de transformações drásticas. Com a chegada de navios estrangeiros e o avanço da tecnologia ocidental, a era feudal começou a ruir. O golpe final veio com a restauração Meiji, iniciada em 1868. O novo governo queria modernizar o país, eliminando o antigo sistema feudal e substituindo os samurais por um exército nacional moderno. De repente, aqueles que haviam sido a elite militar se viram sem função na nova sociedade. Sem espaço no exército imperial, muitos samurais tiveram que se adaptar, tornando-se burocratas, comerciantes ou até mesmo caindo na pobreza. Outros, no entanto, resistiram. A última grande revolta samurai aconteceu em 1877, na rebelião de Satsuma. Liderados por Saigo Takamori, milhares de ex-samurais enfrentaram o exército imperial em uma batalha desesperada. No final, foram massacrados pelas tropas modernas, equipadas com rifles e artilharia. A rebelião de Satsuma foi o último suspiro dos samurais como classe guerreira. A espada deu lugar às armas de fogo e o Japão se modernizou rapidamente. Mas mesmo com sua extinção, o mito dos samurais estava longe de acabar.
Nos anos seguintes, eles se tornariam lendas. Com o fim da era feudal, os samurais deveriam ter sido esquecidos. Mas o contrário aconteceu. Eles se tornaram um símbolo poderoso da identidade japonesa. Durante o século XX, o governo japonês começou a usar a imagem dos samurais como exemplo de disciplina e patriotismo, especialmente antes e durante a Segunda Guerra Mundial. O espírito do Bushido foi romantizado para inspirar soldados e justificar sacrifícios pelo país. Além disso, a cultura pop ajudou a transformar os samurais em figuras lendárias. Filmes de diretores como Akira Kurosawa popularizaram histórias de guerreiros honrados enfrentando adversidades. O Ocidente também se encantou com essa imagem, e os samurais passaram a ser retratados como heróis em jogos, quadrinhos e Hollywood. Mas a realidade era bem diferente. Muitas das histórias que conhecemos hoje são adaptações exageradas de eventos históricos. O conceito de um samurai impecável, que segue o Bushido sem falhas, nunca foi uma regra absoluta na história. Ainda assim, a figura do samurai continua viva, influenciando a cultura mundial. Mas agora que conhecemos a verdade, será que podemos chamá-los de heróis? Ao longo dessa jornada, vimos que os samurais eram muito mais complexos do que a cultura pop nos faz acreditar. Eles eram guerreiros disciplinados, mas também oportunistas. Seguiam um código de honra, mas nem sempre. Podiam ser leais até a morte, mas também traiçoeiros quando lhes convinha. O mito dos samurais foi cuidadosamente construído ao longo dos séculos, transformando homens comuns em símbolos de honra e bravura. Mas como toda a história, essa versão romantizada esconde os detalhes mais sombrios. Então, afinal, os samurais eram heróis ou vilões? A resposta não é simples. Eles foram ambos. Assim como qualquer outra figura histórica, suas ações eram motivadas por poder, sobrevivência e ambição. Para alguns eram defensores da justiça, para outros eram apenas instrumentos de guerra. Agora que você conhece a verdade, queremos saber a sua opinião. Os samurais eram realmente honrados ou apenas guerreiros brutais? Deixe seu comentário abaixo e participe da discussão.